Olá pessoal, muito boa tarde, mais uma live especial começando. Vamos entrar aí nosso horário das 5h30, daqui a pouquinho o nosso amigo Frederico Mitoca, professor de Taekwondo, uma das referências do Taekwondo no Brasil, e está aqui em Piracicaba, a gente trabalhando com a gente. Nós vamos falar com ele sobre as tendências do esporte hoje em dia. Nós vamos falar sobre a importância do esporte na formação do cidadão, entre tantos outros assuntos que são muito importantes para a formação das pessoas. Então, daqui a pouquinho, o Frederico Mitoca vai estar com a gente e nós vamos estar aí falando bastante sobre o esporte, o Taekwondo, o esporte no Brasil, em Piracicaba também, é claro. E com isso eu conto com a participação de todos vocês. Nos mandem perguntas, nós estamos aqui no @PedroKawaiOficial, aguardando as suas perguntas, para que a gente possa estar mandando para o Fred, para o Sensei Fred, para ele poder estar respondendo para a gente. Eu acho que ele vai entrar pelo Dojan Areião aqui, pelo que eu estou vendo, né? É isso, Fred? Já chegou, meu querido? Para quem não sabe, o Frederico Mitoca, ele tem 44 anos, ele é natural de Presidente Prudente, aqui em São Paulo. Ele é casado com a atleta olímpica Débora Nunes. É pai da Yoko Mitoca, com 4 anos, e já é praticante do Taekwondo. Ele é comunicólogo formado pela Unimep. Ele é faixa preta, 5º dan de Taekwondo desde 2010. Faixa preta também em Hapkido desde 2016, também 5º dan. Ele é introdutor da modalidade olímpica do Taekwondo aqui em Piracicaba, gente. Então, quer dizer, ele é um empreendedor, ele trouxe para Piracicaba o Taekwondo, ele colocou em prática aí toda essa molecada, todos esses jovens aí que estão participando do Taekwondo. Um grande abraço, professor Carlos. Vamos aguardar o professor Fred chegar aí. Estamos esperando. Ele foi técnico e chefe da equipe da Seleção Brasileira Universitária de 2008 a 2012. Técnico e chefe da equipe da Seleção Nacional de Aruba em 2012 e 2013. Gente, é o único brasileiro a comandar uma seleção estrangeira. E ele também, é claro, foi atleta, não foi só professor, não. Ele não é só professor, não. Ele já ganhou medalha nos Jogos Mundiais Universitários, já foi campeão dos Jogos Brasileiros Universitários, 2 vezes campeão dos Jogos Abertos, campeão da Seletiva Nacional Aberta em 2005 e também vários títulos regionais e estaduais. Pessoal, o Fred é uma pessoa fantástica, além de professor de Taekwondo. Vou contar um segredinho aí para vocês. O Fred adora uma pescaria. Conta umas histórias aí, viu? Como todo bom pescador. Mas o Fred é um cara super envolvido aí com a comunidade, no bairro onde ele mora. É uma liderança, não só no esporte, mas em toda a nossa cidade. Vai ser um prazer conversar com ele. Acho que agora ele chegou aqui. Vamos ver se é ele. É você, Fred, do Dojan Nippon, né? Posso chamar você para o nosso ao vivo aqui já? Já chegou? Vamos lá, vamos aguardar o Fred chegar aqui na nossa live especial, aqui na nossa página. E não esquece, gente, participe, mande perguntas, mande sugestões para quem vocês querem ver aqui na nossa live especial. E tá aqui o meu amigo Fred, o Frederico. Fred, antes de começar, eu não sei se eu falei certo o seu nome, porque japonês, assim, nome japonês, nome oriental, é sempre fácil errar. É Mitoca ou Mitoca? Mitooka. Mituoca, nenhum nem outro. Então eu errei tudo. Então vamos lá. O nosso professor Mituoca. Seja bem-vindo, meu amigo professor Fred. Obrigado. Prazer recebê-lo. Obrigado, Pedro. Obrigado pela oportunidade de poder estar aqui com você, falar um pouco de esporte. Você que é uma pessoa que está à frente do esporte, é uma liderança que nós estamos tendo aí, defendendo a causa e a bandeira nossa. Fred, a gente sabe a importância do esporte, não só eu, você, como a maioria da população sabe, a importância que o esporte tem na formação do cidadão e principalmente no segmento que você trabalha bastante, que é a questão da criança e adolescente, né, cara? Então, é com muito prazer que eu faço isso, que eu defendo o esporte, assim como defendo a cultura e a educação. Então, acho que a gente tem que trabalhar nisso mesmo e, com certeza, nós vamos carregar essa bandeira aí pro resto dos mandatos que a gente tem, ou desse mandato, sei lá eu como é que vai ser, mas tenha certeza disso.
Fred, conta um pouquinho, eu acabei de ler o seu currículo, né? Mas eu vi que você trabalhou já até em Aruba, né? Foi o primeiro brasileiro, o único, na verdade, brasileiro a comandar uma seleção estrangeira, foi técnico da seleção brasileira universitária. Faz um balanço aí da sua carreira, da sua história como atleta e como professor, como técnico. Pedro, as coisas fluíram tudo muito para mim, né? Eu, na verdade, vim para Piracicaba para fazer rádio e televisão. No início, eu tinha muita vontade de fazer videoaulas a respeito do taekwondo, porque naquela época o acesso era muito complicado com material. Então, quem poderia morar na capital sempre tinha mais vantagens. Aqueles que tinham recursos para viajar sempre estavam à frente. Na verdade, só eles que conseguiam representar o Brasil, porque o nível deles era muito diferenciado. Então, a minha ideia era fazer videoaulas para que pudesse estar difundindo mais o esporte para a população. E foi assim que eu comecei, né? Eu vim para cá para esse motivo. O meu professor aqui acabou parando e eu fui treinar na Ponte Preta, em Campinas. Aí, na Ponte Preta, em Campinas, eu tive um treinador, Mestre Tilico, uma pessoa muito diferenciada, que treinou, foi uma pessoa assim, que não treinou só a parte técnica, mas treinou muito também a questão da cabeça, né? E eu consegui ter um êxito muito rápido, né? Uma carreira muito curta e com êxito. E dali para frente, eu fui atleta por um período de tempo, vieram lesões, voltei a competir e depois, na época, Pedro Melo me chamou, né, para vir para Piracicaba e disse: não, você já está velho para competir. Agora o negócio seu você tem que ser gestor. E também eu fui lutar, né? Só que eu fui lutar como gestor. E queria ser campeão. Da mesma forma, eu queria ser campeão. E, do mesmo jeito, já assumi a seleção universitária no ano seguinte. E aí foi fluindo, até que, numa troca de gestão da Confederação de Taekwondo, eu fui também substituído. E, ao mesmo tempo que eu fui substituído, eu já fui convidado para trabalhar em outro país, que foi onde eu fui para Aruba. Mas trabalhar em outro país era muito complicado, né, Pedro? Porque eu já tinha um trabalho aqui na cidade e eu tinha que honrar meu compromisso aqui. Então eu acabei voltando, eu trouxe os atletas para virem para cá, mas esse negócio de morar em outro país, acho que você também morou em outro país, você sabe que a diferença cultural é muito complicado, tanto para mim lá como para eles aqui, né? Isso acabou inviabilizando o projeto com o Comitê Olímpico de Aruba, de trabalhar à distância. E eu voltei aqui em Piracicaba com força total. Acabou o ciclo 2016, já estava um pouco desgastado, né? Porque o alto rendimento ele é muito desgastante. E fui para o que eu sempre tive vontade mesmo de fazer, né? Esporte de base, trabalhar com a população, né? Que é onde a gente consegue ter resultados duradouros e você também tem um reconhecimento da população, né, Pedro? Porque às vezes alto rendimento, as pessoas acham legal tudo, mas falam assim, tá gastando dinheiro público, não sei o quê, né? É uma visão meio estranha, ainda mais num país como o nosso, né? Fica uma visão meio estranha. E a sociedade vê você melhor, né, num trabalho social. Juntei o que eu tinha vontade de fazer e seguimos. Foi isso. Resumindo. Legal. O Fred, é que as pessoas, quem não acompanha o esporte, nem imagina, né, a importância que você ter alguém de referência no alto rendimento para puxar essa molecada, para motivar a molecada a participar, né? Então, é muito fácil falar que, não precisa, vamos deixar o esporte de lado, tem que gastar com educação, com saúde, né? E não imagina a importância que o esporte tem também nessa formação, né? Então,
Quem convive com o esporte de alto rendimento e de formação de base sabe do que a gente está falando. E as nossas lives é para a gente também trazer isso, né, para a população entender um pouquinho, as pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando. Inclusive, já estão mandando um abraço para você. Você está famosão, hein, cara? Obrigado. A Clary Sanai está falando que o Lucas e o Arthur estão lá assistindo. A Érica Barbeiro está falando que você é uma referência, mestre Frederico, referência no Taekwondo do Brasil. Obrigado. Tem também várias pessoas aqui entrando. O Fred, e você começou a praticar Taekwondo com quantos anos? Eu já comecei depois de velho, Pedro. Já não era mais criança, não. Eu comecei no judô. Só que o judô, Pedro, precisa ter uma estrutura um pouco melhor, né? E eu sempre fui magrinho tudo. Então, com o tempo, eu migrei para o taekwondo já depois de grande. E eu só levei a sério mesmo o taekwondo depois que eu vim para Piracicaba, porque aqui em Piracicaba eu não tinha opção, né? Aqui eu não conhecia ninguém. Os costumes aqui sociais são diferentes de Presidente Prudente, a cidade que eu venho, né? Aqui é mais difícil fazer amizade, sabe, Pedro? Apesar das pessoas serem... É um pouco mais difícil. E amizades de faculdade eram amizades de faculdade, amizades se separavam muito, né? Então, como eu não tinha o que fazer, eu treinava. Era só faculdade de treino, que foi onde realmente eu posso dizer assim que eu levei a sério o taekwondo, né? Daí virou essa referência que é pra gente hoje. Foi onde eu comecei mais sério, né, Pedro? Foi onde comecei a me dedicar. Mas, Pedro, 2 anos perdendo, Pedro. 2 anos, eu não sei se você sabe. Foram 2 anos perdendo muito, sabe? Viajava, chegava na final, perdia. Né? Eu falo, cara, será que eu nasci para isso mesmo, né? Porque 2 anos você, né? Aquela disciplina mesmo de seguir, né? E chegava na final, perdia. Falei, cara, o que tá faltando, né? E eu descobri, Pedro, o que me faltava era um treinador para entrar aqui dentro, sabe? E mexer com... fazer ir além, né? Fazer ir além. Sim. Essas coisas, Pedro, o esporte, a gente está falando sobre o esporte, né? O esporte, ele não pode ser visto... como é que eu vou dizer assim? Você não pode segmentar o esporte, né? O esporte, ele tem que ser visto como um todo, porque todo ele faz parte da formação, né? Se eu tivesse feito só o trabalho de base... jamais eu teria a mesma mentalidade hoje de que o céu é o limite, que quando aparecem as dificuldades, como a gente está tendo hoje no esporte, eu encarasse como, ok, é mais uma dificuldade, né? Então, se eu não tivesse passado por isso no alto rendimento, eu não teria essa mentalidade hoje, com certeza. É a formação, né, Fred? Você vai usando... vai usando as situações, as ferramentas que a gente tem e vai se construindo, né? Seja no alto rendimento ou até... E aí, são dois... só numa resposta você deu 2 grandes exemplos de vida para essa molecada que está vindo. A primeira é a perseverança, né? Você não desistir nunca do que você quer. Né? Você enfrentar os desafios, encarar as derrotas como construção, né? Do atleta, a construção do ser humano, porque a derrota faz parte... Não, a derrota faz parte do dia a dia, deixa você mais cascudo, deixa, né, mais corajoso. E também a questão da dedicação e de enxergar e se corrigir durante o trajeto, né? Não sei, porque tem muita gente, né, Fred? Eu vejo isso muito em todos os segmentos, infelizmente, daquela pessoa que, não, eu sou assim mesmo, pronto, acabou e vou embora, fica dando cabeçada a vida inteira. E se você não tivesse encontrado nesse treinador, ou você tivesse aceitado esse treinador para você, né, esses ensinamentos, você ia ficar poderia ficar pro resto da vida lutando e perdendo, lutando e perdendo. Porque existem pessoas assim, eu sou assim, pronto, acabou, quer que eu seja assim, você assim, quer ser meu amigo, você assim, quer ser meu patrão, você assim, e a vida não pode ser desse jeito, né, Fred? Tem que se encaixar, tem que melhorar, evoluir, né, meu? Pedro, você imagina, eu já era adulto, né? Eu já era faixa preta, fui treinar em Campinas e meu treinador, para me aceitar, eu tinha que lavar o banheiro da academia dele, eu pagava mensalidade e eu tinha que chegar antes para lavar o banheiro, porque, segundo ele, eu tinha que ter humildade até ser 5 vezes campeão mundial, né? E 5 vezes campeão mundial só uma pessoa foi na história e não faz muito tempo,
né? Olha, Então, a verdade era o seguinte, eu ia ter que lavar banheiro o resto da vida para aprender a ter humildade, né? E, sim, e foi a primeira lição, é quase coisa de Daniel San e Karate Kid, né? verdade. A primeiro disciplinar a mente para depois disciplinar o corpo, porque quando o corpo chega no limite, Pedro, se você não tem uma mente forte, não aguenta, né? Tem razão. Isso é fato. Você sabe que meu pai fala muito isso, né? A mente evolui, a mente faz você crescer, faz você caminhar. Se você pensar que vai dar certo, se você pôr na cabeça que você pode, se você colocar mentalizar coisa boa, vem coisa boa. Agora você ficar aí, coisa ruim, vai vir coisa ruim. Isso é fato, não tenha dúvida disso. Sem dúvida. Agora, nesse momento, né, principalmente agora que a gente passou por um período pandêmico, né, que a gente vê que o esporte, apesar de ser, todo mundo sabe, todo mundo reconhece dos benefícios do esporte. Né? Ontem mesmo eu fiz essa comparação de que esporte é lazer, mas lazer não é esporte. Que esporte é atividade física, mas atividade física não é esporte. Né? Mas, ao mesmo tempo, o esporte é o primeiro a sofrer, né? Sofre corte de verba, sofre represália, sofre tudo. Né? A gente vê no nível superior, não tem mais Ministério do Esporte. Né? O esporte é sempre o primeiro a ser cortado, apesar de ser todo mundo reconhecer os benefícios, né? Ele é sempre o primeiro que cai. Uma mentalidade firme mantém um ideal firme, né? Então, não, eu sei o que eu estou fazendo é o correto, o que eu faço é bom, né? E eu vou continuar, né? E isso foi fundamental. Por quê, Pedro? Porque ao mesmo tempo que, devido à pandemia, a gente teve que parar os projetos sociais, eu recebi uma ligação, acho que você, quando você me... Fred, você viu o que aconteceu? O quê? Acabou o chamamento. Eu falei, nossa. Eu acho que 2 dias depois eu recebi uma ligação assim: mestre, me toca, lei de incentivo, quer ir em Piracicaba? Eu falei, não, eu não acredito. Né? Então, tipo, por quê? Porque um trabalho correto, uma mentalidade correta, fecha uma porta, abre outra. Né? Não, eu acho que tudo é assim que a gente tem que pensar. Se pensa correto, firme no propósito, as coisas, por mais difíceis que sejam, elas se alinham depois. Não tenha dúvida disso. Eu penso muito dessa maneira, Fred. E eu até brinco, né? A minha esposa e minha filha pegam no meu pé, que eu sempre largo a porta aberta lá em casa, passo, deixo a porta aberta, a luz acesa, e eu pego no pé que onde a gente vai, a gente tem que deixar uma porta aberta. Tem que deixar uma porta aberta. Por onde você passa, você tem que deixar uma porta aberta, porque você vai ter e tratando com humildade as pessoas, com seriedade, falar o não, falar o sim quando tem que falar, enfim. E o que você está falando é isso mesmo. Às vezes alguma porta se fechou, alguma oportunidade não deu certo, mas com certeza, se você deixou as portas abertas por onde você passou, novas oportunidades virão, e novas oportunidades, às vezes até melhor, né, do que a gente está enfrentando, e é essa fé que a gente tem que carregar para sempre. Sim, é verdade. Ah lá, rapaz, Seite Iwano de Brasília, tá mandando um abraço aí, falando que tá presente aí. Tem gente. Quem mandou entrevistar gente famosa, tá vendo, gente? Ó, tô aqui falando com um cara a nível nacional, o cara é fera. Mas, Fred, fala para mim hoje, com toda essa loucura que nós estamos vivendo, essa pandemia, quais são as tendências a nível, falando, aproveitar a presença do pessoal de Brasília aí, a nível nacional? O que a gente pode esperar do esporte a nível nacional hoje? Pedro, eu acho que, em questão de tendência do esporte, não só nacional, mas a tendência do esporte é que o esporte ele tem a sua origem na escola e o esporte ele tem como base o esporte escolar. Por quê? Porque por muito tempo o esporte só foi visado de 2 formas, né? A iniciação e o alto rendimento. E chegou num ponto que o alto rendimento ele está muito escasso, ainda mais do jeito que veio a pandemia, né? A necessidade de se voltar a fazer um trabalho dentro da escola, que é onde está a criança, é fundamental. Por quê?
porque o interesse pela prática esportiva diminuiu muito, Pedro. Eu não sei se é devido à tecnologia, eu não sei, mas eu sei que a escola é o consenso de que é o caminho do esporte. Então, hoje, a nível nacional, quando se fala, se acompanha, você vê que está se dando mais valores para as Olimpíadas Escolares, a nível internacional, os Jogos Olímpicos da Juventude, que já vem há tempos, né, acontecendo, e que está refletindo agora no Brasil. Nós temos 2 atletas indo para a Olimpíada no Taekwondo que participaram das Olimpíadas da Juventude. Né? São frutos que vêm sido colhendo. E de onde começa isso? Nas Olimpíadas Escolares, começa desde pequeno. Então, acho que a tendência do esporte é ir para a escola. Tá? É fazer uma continuidade, porque assim como você citou, Pedro, o esporte ele tem que estar sempre relacionado, tá? Para chegar lá no alto rendimento, ele tem que estar relacionado com saúde e com educação, né? Eu acho que não tem como hoje a gente pensar em fazer esporte sem saúde e sem educação. Então, para mim, esse é o melhor, é a tendência, né? É levar o esporte para a escola e reformular esse esporte a nível escolar para que a gente volte a ser competitivo na base escolar, e parar de pensar só em alto rendimento nível adulto, né? E pensar em ser competitivo no nível escolar, para que a gente volte a ter um trabalho de base, volte a formar novos profissionais e o interesse pela prática esportiva. E que as pessoas que pratiquem, Pedro, tenho essa mesma mentalidade que a minha. Eu consigo, eu posso, eu vou chegar lá, as dificuldades existem, mas eu vou superar, né? Então, se você não ensinar isso daí de pequeno, depois de grande vai ser difícil, né? A pessoa aceitar isso, né? Essa mentalidade, isso daí tem que ser incutido desde pequeno, né? Acho que é isso. E nós estamos falando de formação, né, Fred? Eu lembro que quando eu morei, você lembrou bem que eu morei fora do país também. Eu morei por 10 anos no Japão, e o judô e o karatê, por exemplo, é matéria de escola. Né? Nós tínhamos lá, principalmente no infantil e no fundamental, as crianças ficando 8, 9 horas dentro da escola, e uma das atividades semanais é a prática do judô, das artes marciais, seja judô, karatê, enfim. E não é à toa que isso foi referência no mundo, era referência no mundo inteiro, o karatê e o judô japonês. E sabe, Pedro, complementando o que você está falando, aqui eu vi um irmão meu aqui, eu quero até mandar um abraço para ele, para o mestre Eric de Osasco, que ele fez uma situação... Opa, um abraço, Eric. Hoje está tendo um tuitaço, né? Por quê? Porque a respeito da política nacional do desporto, né? Já 23 anos está uma luta para se criar uma política pública. Porque o que acontece? O município fala que a obrigação é do governo, o governo fala que é do município, a obrigação não é de ninguém, e quem perde é o esporte. Né? Então, se hoje a gente tem esporte escolar, é por iniciativa própria, porque a nossa coordenadora tem bom relacionamento também para chegar nas diretoras, eu tenho um bom relacionamento com outras pessoas que ajudam também a vir o recurso, tá? Mas não existe uma política pública do esporte, né? E isso deixa o esporte fraco. O esporte vai ser sempre o elo mais fraco, né? Então, aconteceu a pandemia para o esporte. Mas o esporte é essencial, o esporte, é atividade física, o esporte que vai melhorar a imunidade, não sei o quê. Mas corta o recurso do esporte, para a academia. Em vez de pensar numa política de regulamentação, corta. Né? Por quê? Porque não existe regulamentação ainda para o trabalho, né? Pois é. É a política do mata o boi por causa do carrapato, né? Mata o boi por causa do carrapato. Então, infelizmente, a gente acaba sofrendo por isso. Tomara que vá para Congresso, né, agora, essa solicitação, para que possa ser votado. Porque sem uma política nacional, sem uma diretriz, vai ser muito difícil. Porque sempre um vai jogar a culpa para o outro. E a coisa não anda. Né? Nós temos modelos ótimos de trabalho como São José dos Campos, como São Caetano, né, que existe a Fundação do Esporte, que existem estruturas nos municípios que garantem a continuidade. Né? Então,
veio a pandemia, mas o esporte não acabou. Por quê? Porque existe uma estrutura do esporte. Né? Então isso daí permite que as coisas não acabem. Eu vim da geração de ouro, uma geração muito sofrida, né? Porque o esporte sempre foi sofrido, mas eu vivi uma época muito boa do esporte. Mas de repente acabou o esporte. Então, isso é um problema muito sério. Né? Quantos colegas meus que dedicaram a vida para o esporte estão desempregados agora? Né? Que viveram para o esporte, largaram família pelo esporte e estão desempregados. Por quê? Porque ninguém olha para o esporte, né? como uma coisa essencial. Né? É a mesma coisa a questão, né, da atividade física das academias. É essencial. Né? Mas se não é o Pedro Caoa para pedir a vacina para a gente, né, Pedro? Não tem, ninguém olha para a gente. Você entende? Então, é complicado, né, a situação que a gente vive. E você vê, né, cara? E dá para você falar da academia, eu tô aqui matutando, que, ó, gente, olha, vou falar a verdade, hein? Depois que eu parei, eu tô aqui na Câmara faz 8 anos, e fiquei 8 anos sedentário, não fiz mais nada, engordei acho que uns 20 quilos aqui na Câmara. E agora de um ano, de 6 meses para cá, quero mandar um abraço pro pessoal da Esbelto Fitness, lá que eu comecei a fazer academia, Fred. Você não acredita, velho, mas incrível que pareça. E eu fazendo academia lá, depois que teve a reabertura, né, eu fiquei analisando. Cara, isso faz um bem danado para mim, que você não tem ideia. Eu vou falar por mim, cada um tem seus exemplos, eu falo por mim, porque é uns 50 minutos, 1 hora, a cada 2 vezes por semana, que você esquece dos problemas da cidade, esquece dos problemas em casa, esquece dos problemas, e cuido do meu organismo. Hoje me sinto muito melhor fisicamente, né? E assim, e dá para fazer. Nós temos profissionais extremamente preocupados com a segurança na questão da pandemia. Por cada canto que eu vou na academia, eu tenho certeza que na sua também tem um sprayzinho de álcool, a toalhinha para passar no equipamento. Todo mundo de máscara. Divulga, tem que levar a toalha. Máscara, rapaz, fazer esteira de máscara é só Jesus na causa, viu, meu? Para quem era sedentário. Mas enfim, depois vamos que vamos. Acostuma. Isso é verdade. Né? Mas que é duro acostumar, Fred? Fazer 15 minutos de esteira lá naquele negócio lá na cara é difícil, velho. Pra quem ainda não é pra mim, que era o máximo que saía do gabinete pro carro, do carro pra minha casa, velho. Mas enfim, não desistam jamais. E a gente tem que trabalhar essa questão, porque isso traz saúde, traz imunidade, né, cara? Acho que a gente sempre falou sobre isso entre nós. E a gente tem que continuar trabalhando. Inclusive, Fred, já foi, eu não sei se vota amanhã ou vota segunda-feira, a moção de apelo para o governador e para o prefeito para incluir os profissionais das academias de educação física, de ginástica e professores de natação, todos esses profissionais que, o que vai contaminar uma aula de natação? Fale para mim. Cada um fica numa raia, isoladinho, cada um fica no equipamento dessa academia. Então você falou tudo, cara. A gente precisa ter um olhar diferenciado, parar com essa história, principalmente no esporte, de matar o boi por causa do carrapato. Isso não pode mais acontecer no Brasil. É verdade, Pedro, é verdade. E tentar, né, ter aquilo, cada um tentar fazer a sua parte, né, nas suas esferas. Né? As 3 esferas é possível ser feito alguma coisa. Eu falo por experiência que eu tenho, de que eu já vi fora do Brasil, né, que é possível cada um fazer a sua parte, que a coisa anda. Né? E não precisa ser muito. Né, Pedro? Só precisa ser um projeto continuado. Um projeto continuado eu acho que é o fundamental para que a gente tenha êxito. Eu falo muito isso aqui no meu mandato. O que é importante é uma política de Estado e não de governo. Exato. E qual que é a diferença disso? A política de Estado ela vai seguindo, independente de quem está governando, isso vai seguindo, vai melhorando. Cada governador, cada governante coloca o seu olhar, a sua maneira de fazer a gestão. Mas ela não pode parar um atendimento e começar do outro jeito só porque trocou de governante, de administrador. Isso não pode acontecer. Isso num país... E isso que a gente vê nos países civilizados. Por exemplo, a gente está falando agora do judô, do karatê nas escolas infantis lá no Japão. Então a pessoa se troca, o primeiro-ministro resolve assim, não, a partir de agora está proibido esporte nas escolas. Quebra todo um trabalho milenar. Né? E aí é por isso que a gente não consegue criar tradições, criar movimentos. E aí a gente é obrigado, no caso do esporte,
ficar esperando ciclos olímpicos para se investir 4 anos, se não der certo, parou, não ficou campeão de nada, e aí vamos sai do taekwondo, vai pro judô, sai do judô, vai pro karatê, e não tem uma sequência, né, como teve na sua carreira. Então, eu acho que é isso que falta, uma política, você falou, o Eric falou aí, e eu gostaria muito depois, o Fred, com esse grupo aí que você falou que está fazendo tuitaço, que está se organizando, me colocar à disposição para a gente tentar conversar alguma coisa, pelo menos a nível estadual, que eu consigo, viu, Fred? A nível federal é mais difícil, mas a nível estadual eu consigo fazer uma articulação aí, pelo menos para a gente ter esse olhar diferente. Fico à disposição. Legal. Eu acho que é muito importante, Pedro, porque você imagina, como eu disse, eu passei por uma época muito boa e eu tive um gestor que, apesar de ser muito rígido, muito severo, ele sempre me orientou muito bem, né? E eu tive essa oportunidade de evoluir no esporte. Então eu fui atleta, eu fui técnico, eu fui coordenador e hoje eu sou gestor. Então eu consegui aproveitar os 16 anos para poder evoluir dentro do esporte. Mas eu tenho colegas que não conseguiram evoluir no mesmo evoluir da mesma forma, mas são excelentes profissionais técnicos, né? Sim. Aí eu te pergunto, vamos pegar um exemplo, vamos dizer que o boxe, tenham 3 ótimos profissionais na cidade, né, que viviam para o esporte na cidade. Com o fim de uma política pública de incentivo ao esporte, essas pessoas vão ter que procurar outra coisa para fazer. Sim. Depois, como é que a gente volta? Vai demorar mais 16 anos para formar mais 3? Vamos citar um outro esporte, que é uma realidade, a canoagem, que é uma coisa que não tem muito espaço, né? Que nós temos um excelente profissional, né? Que faz o trabalho. E se ele resolver parar? Vai acabar o esporte na cidade? Né? Então, a gente precisa ter um olhar de continuidade, como você disse, para que essas coisas boas que foram construídas deem sequência e o município ganhe e o munícipe também ganhe. Porque no final quem ganha é o munícipe com isso, né? Com a experiência que a gente adquiriu com o tempo, né? Sim, com certeza. E assim, né, Fred? E infelizmente, né, a gente está falando de tendências no esporte, e infelizmente essa quebra de tendência, dessa sequência é uma tendência a nível nacional, né? Nível nacional. E é triste ver isso que você falou agora há pouco da extinção do ministério. É uma triste tendência. Mas a gente tem que lutar para isso. Vamos pôr a garra para cima, vamos para cima dos caras aí. A gente precisa de uma política, uma diretriz para o esporte, né? Uma diretriz para o esporte. A nível micro, né, vamos dizer assim, cidades como Londrina possuem a Fundação de Esporte, que funcionam separadamente da secretaria. Né? Isso permite um trabalho de continuidade, uma destinação de recursos voltados para o esporte. Né? A gente está agora num período pandêmico onde houve a necessidade que as modalidades que trabalhavam para o município através de contrato parassem, né? E a pandemia não encerrou e a gente vê agora uma proposta do executivo de diminuição dos recursos para a pasta. Se isso acontecer realmente, quem vai sofrer é o esporte, né? Porque o funcionário público, ele tem todas as garantias dele. E o esporte, por não ter nenhum tipo de garantia, por toda forma ser de contrato anual, é o lado mais fraco, né? Então, uma fundação de esporte, existe um recurso voltado somente para o esporte, né? No caso assim, de São José dos Campos, por exemplo, eles têm concurso público Santos, né, a Fundação do Esporte de Santos, eles criaram concurso público para contratar todos os professores. Então a pandemia não vai afetar o esporte. Quando passar a pandemia, eles voltam como potência, né? E não é potência esportiva, é de alto rendimento, é potência de prática esportiva, porque os profissionais continuam. Pedro, como se vai fazer esporte se não tem professor? Não tem como. Não tem existe como. Isso. É como você ter escola e não ter professor. Né? Então, uma política micro e macro é necessária para que
isso possa mudar, né? E fala para mim, Fred, essa questão da criação das fundações, isso é uma linha que muitas cidades já estão começando a seguir, ou esses exemplos que você citou são exemplos antigos e que não fez, vamos dizer, não formou uma escola a nível nacional, a nível, por exemplo, esse aqui está dando certo, várias cidades começaram a usar esse sistema de fundação. Como é que está isso a nível estadual, pelo menos? Pedro, é uma visão a longo prazo, na minha opinião, a criação de uma fundação. Por quê? Porque nós passamos por um longo período com um gestor que geria muito bem o esporte, o lazer, ele geria tudo junto. Então, não tinha a necessidade, né, de você segmentar a pasta, né? Mas essas outras cidades já passaram, acredito, por isso, por gestores que têm, às vezes, uma opinião diferenciada, né? Isso a gente tem que respeitar, porque isso é normal. Claro. Né? Agora, quando você cria leis e você cria segmentos, você também é obrigado a respeitar. Então, fica mais difícil você extinguir uma coisa igual ao esporte, como, né, a gente está, como está acontecendo agora por causa da pandemia, né? Vamos pegar mesmo o caso, assim, cidades menores como Vinhedo, Valinhos, não sei agora, eles continuam com as aulas online, assim como a gente estava antes, né? E eu entendo que o modelo de contrato não permitia tudo, então você com uma fundação, ela já vai articular melhor para que as ações continuem, indiferente de pandemia, não pandemia, né, para o esporte poder continuar. Então isso daí é um pouco de... é uma visão política, né, de segmentação do que é esporte, do que é lazer, né, é uma segmentação. Isso que é complicado, né, cara? E aí você pega, foi uma das nossas brigas aqui, e nós estamos já costurando isso, o orçamento da Secretaria de Esporte, para a gente ter uma ideia para os próximos 4 anos, é menos de 1% do arrecadado do município. A gente sabe que o custeio é muito grande, perto de 90% é o custeio da pasta. Total da pasta, mas a gente entende também que menos de 1% no esporte é complicado. Ainda mais porque o esporte faz saúde, o esporte faz educação, né? O esporte faz tudo, né? Sim. Infelizmente, a gente tem que usar as ferramentas que tem. Agora é hora da gente trabalhar a questão do orçamento aqui na casa, né? De cobrar o prefeito de pelo menos chegar no 1%, né? Mínimo 1%, para a gente poder tentar fazer essa costura aí, que vai votar agora, acho que sexta-feira, o PPA, vamos tentar fazer essas alterações aí, porque é complicadíssimo você viver numa cidade com mais de 400 mil habitantes no meio de uma pandemia e não ter pelo menos 1% para o esporte. Então, assim como também era na cultura e turismo, era menos ainda, era 0,68%. Então, você vê, é difícil, é difícil. E ainda tem gente, Fred, falando lá em Brasília, querendo desvincular o orçamento, a questão da Constituição, que obriga a investir 25% do arrecadado em educação. Você imagina se deixa solto, daqui uns dias nós estamos vendo o orçamento com 10%, 12% Você entendeu do orçamento em educação. A necessidade de regulamentar o esporte? Essa é a necessidade, porque se a educação não fosse regulamentada, não tivesse o Fundeb, esses tipos de mecanismos que já foram criados, ia tomar corte também, né? Então, o esporte precisa ser regulamentado para garantir que não haja esse tipo de abatimento, né, no setor que prejudique uma continuidade de trabalho como vinha sendo feito. Não tenha dúvida. Viu? E fala para mim, Fred, a gente sabe também, está falando de cultura, está falando aqui de recursos, como é que é no esporte, pelo menos a nível municipal e estadual, a questão da lei dos incentivos, porque a gente vê que as grandes ligas são através de lei de incentivo. E para vocês que não têm uma visão não tem um espaço tão grande na mídia, de ponta, como é que vocês têm acesso, vocês conseguem apresentar e aprovar projetos de lei de incentivo, seja eles a nível de criança e adolescente, por exemplo, com o Fundeca, ou de grandes competições, de grandes projetos como as ligas de vôlei, de basquete, de futebol, vocês conseguem
Tem uma aceitação, tem uma aprovação? Pedro, eu já por diversas vezes já apresentei projetos, tá, a nível, nos 3 níveis já, municipal, estadual e federal, projetos muito complexos, com projetos bons, porém é muito complicado você cobrar o escanteio e dar cabeçada, né? Para que a gente consiga ter o trabalho que a gente tem, todos os projetos que a gente teve com recursos incentivados, foi através de parcerias com outras entidades. Existem entidades que já possuem um trabalho mais estruturado para isso, né? Então, exemplo, no município, a gente conseguiu trabalhar junto com o Espaço Pipa. Então, a gente fazia um trabalho com eles de inclusão social, né? Certo. No estado, existia um projeto, eu não lembro agora, não sei se era Esporte para Todos, eu não lembro agora o nome, e foi destinado núcleos para cá, né? De um projeto que foi aprovado e a gente, pela qualidade do nosso serviço, acabou destinando recursos para manter o núcleo. E federal agora a mesma coisa, né? São recursos aprovados e nós, Pedro, pela qualidade do nosso trabalho, nós somos garantia de que o projeto vai acontecer e que a gente vai cumprir com êxito, né? Tanto qualitativo como quantitativo. Agora, é muito difícil, Pedro, para entidades, associações pequenas, ter uma estrutura para poder pleitear projetos de lei de incentivo, né? Isso daí, desde antes, aí, sempre uma discussão, né? Que vocês que fazem esporte têm que correr atrás de recurso, tudo. Mas as entidades, é muito complicado fazer aquilo que eu te falei, né? Cobrar escanteio, dar cabeçada e voltar para marcar. É complicado, né? Porque o esporte ele é muito frágil e a gente, quem consegue fazer esporte no Brasil é porque consegue ser goleiro, zagueiro, meio-campo e atacante, né? Agora, sem um parceiro para poder dar um suporte, é difícil. Então, a forma que eu entendo de fazer esporte com recurso incentivado é sempre procurando entidades já estruturadas, né? Vamos dar o exemplo até do taekwondo, que já é uma modalidade, a própria Confederação Brasileira, que recebia recurso repassado através do passe de mágica. Não só o taekwondo, mas o boxe também, eu acho que a canoagem, recebia através do passe de mágica. Por quê? Porque era um órgão que não tinha condições de fazer a gestão e a captação de recursos, né? Então precisava de uma outra entidade mais capacitada para isso daí. Que isso também é uma empresa, né, Pedro? Não adianta não ver isso como uma empresa. Tem que ser uma empresa, né? Senão não anda. Mais um argumento para se criar a fundação, né? Porque daí você se estrutura nessa questão. Exato. Aí a fundação pode correr atrás disso, né? E a gente que faz esporte continua fazendo esporte, né? Que é o que a gente sabe fazer de melhor, né? Aí você só vai ficar lá na área cabeceando para fazer o gol só na hora de escanteio. E fazer precisa cobrar e vai voltar para marcar. Ser Romário, né? Romário, não era o Romário? Que só ficava ali garantido? Eu garanto também. Pode jogar lá que eu faço gol. Não tem erro, não. Viu? E fala para mim, né? A gente tem no esporte, a gente tem as fases, né? Que você estava falando agora há pouco. Nós temos a questão da base, né? Da formação, nós temos o desenvolvimento e nós temos o alto rendimento. Como é que você vê, assim, tem algum caminho para a gente solucionar toda essa questão dessas problemáticas? Assim, uma das soluções seria a criação de fundações, adotar esses esquemas. Mas você acha que a gente tem outros caminhos ou o único caminho é a questão das fundações? Não, eu acho que existem outros caminhos, ainda mais porque a característica hoje do jovem, da sociedade, é levar o esporte até a sociedade, não pedir para a sociedade ir até o esporte. É uma visão diferente da do passado, né? Então, eu acho que um pensamento de como era uma proposta que o Barjas tinha, que eu achava uma coisa muito legal, a ideia da Bolsa Atleta Social, né? Que oportunizar que a criança ela possa praticar o esporte através de uma bolsa atleta esportiva social, né, oportunizando.
Porque se a gente fala só na fundação, às vezes a fundação está voltada para fazer o trabalho de desenvolvimento e rendimento. Pedro? Pode falar que agora já está normal. Então, tá me ouvindo? Nem todo profissional que tem o dote do conhecimento técnico e tático, ele tem as condições de gestão de um CNPJ, né? E isso dificulta muito o trabalho. Então, às vezes, oportunizar que essa criança, através de uma bolsa atleta social, possa ir treinar numa academia, facilita, né? A gente tem que ter a visão de montar um núcleo na periferia e tem que ter a visão também de trazer a criança para um ambiente diferenciado, porque isso também, Pedro, é motivação, né? Sim, com certeza. Com certeza. Eu acho que... E assim, né? Eu falo muito, você falou uma questão que eu vou até interromper você para aproveitar essa deixa sua. Porque nós vivemos, o convívio que eu tenho, principalmente. Mas vamos lá. Então, eu estava falando, né, Fred? A questão da educação, e a gente sabe que, infelizmente, uma parcela da sociedade tem as suas famílias totalmente desestruturadas, né? E aí você tem aquele trabalho na sala de aula, na escola, para resgatar, para fortalecer essa criança, ela vai para casa e desconstrói um pouquinho. Vai para a escola e constrói, aí vai formando ele. E o esporte complementa isso, porque daí ele sai da escola e ele vai para o esporte. Vai para um taekwondo, vai para um futebol, vai para um karatê, um boxe, né? E aí ele complementa aquilo que ele aprende na escola, aprende na academia, e aí ele volta para casa, é menos tempo para desconstruir um fortalecimento de garantia de direitos, né? Então é muito importante, você tem razão, acho que a educação, esse encaixe dos dois segmentos é fundamental. Vamos falar até de 3 segmentos, né, Pedro? Educação, saúde e social, né? Sim. Talvez a gente tenha que pensar nesses 3 na união. Você vê que o esporte ele se encaixa em vários segmentos, né? O que precisava realmente é só um olhar diferenciado para que isso realmente fosse tivesse continuidade, né? Uma forma de que houvesse continuidade no trabalho, né? Porque a gente começa projetos excelentes, tudo, às vezes está com 100 crianças, 200 crianças, acabou o projeto. Fala para mim, aproveitando a deixa aí, antes da pandemia, você estava com quantas crianças praticando? Umas 200 crianças em 4 escolas. 200 crianças, gente. 200. Em 4 escolas, Pedro. Era um trabalho fenomenal, porque, levando em consideração aquilo que a gente aprendeu de outros países, a nossa proposta era promover o esporte, a competição entre os núcleos. Porque, como que Cuba é potência? Cuba é potência porque ela sabe promover o esporte, né? Então, o que eu pensei? Eu tenho que promover esporte de acordo com a minha possibilidade. Como que eu vou fazer se eu não tenho recurso para levar todo mundo para competir? Eu vou fazer eles competirem aqui na cidade. Então, com 4 escolas, né, eu cheguei no nosso gestor na época, pedi, Pedro, eu preciso de ônibus para poder fazer esses encontros, né? E isso daí oportunizava os encontros com que as crianças continuassem competindo. Mas aí veio a pandemia, né? Muita coisa. E nós estamos falando de 200 crianças, né, Fred? De um esporte nem tão popular, né? O taekwondo não é nada popular perto do futebol, por exemplo. E aí, você imagina se você tivesse imagina quantas crianças, e nos 4 cantos da cidade aí, o quanto dá para trabalhar, a gente fala de
de futebol, futebol de salão, o próprio vôlei já é mais assim olhado, já tem mais um apelo popular maior, enfim. Tem um potencial assim de formação fora do comum. E a pandemia vem... Mas assim, e daí você, quando veio a pandemia, você manteve, eu lembro que você fez, eu participei do Dia do Taekwondo, naquela vez online, mas você tem um grupo bem grande na questão do online hoje, não tem, Fred? Não é a mesma coisa, a gente sabe, mas tem uma galera participando online aí com o Taekwondo, não tem? Pedro, agora diminuiu muito porque nós voltamos com os treinos presenciais, né? E as crianças que faziam online, o que aconteceu? As aulas nas escolas já voltaram, né? As atividades já voltaram, então tá difícil as pessoas quererem continuar treinando online, né? Quando todo mundo estava na luta, na causa aí de tentar conter o vírus, era sem dúvida era diferente, né? Aí hoje já está mais difícil já, Pedro. O pessoal já voltou à prática, mas é muito importante frisar que sempre com segurança, né, respeitando todas as normas, né, para a prática da atividade física, né, sem contato, tudo. E eu acho, Pedro, que online mesmo difícil, hein? Continua. Acabou agora. Hoje a gente vê que são poucas pessoas que querem praticar online, né? E o brasileiro gosta muito é moda, né, Pedro? Quando no começo todo mundo aderiu, né? E depois foi caindo o descrédito disso daí, o pessoal já viu que não é moda. O brasileiro às vezes gosta de azul, às vezes gosta de vermelho, eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, né? Só o tempo dirá. Só o tempo dirá. É verdade, Pedro. Mas, enfim. Mas, Fred, e fale para mim, você acha que se a gente construir essa linha, e eu tô aqui conversando com você, a cabeça tá a milhão já, cara, com ideia, porque vai caraminholando as ideias. Porque você vê, né, uma grande janela para nós na questão do incentivo ao esporte, e eu vou usar isso como exemplo, a cultura. Piracicaba tinha um projeto de levar, se não me fala, do Ré Mi, eu não vou lembrar o nome do projeto da Secretaria de Cultura com a Orquestra Sinfônica de Piracicaba, que levava os músicos da Orquestra Sinfônica nas escolas municipais. Hoje, o governo do estado de São Paulo, Piracicaba tem muitas escolas a nível o famoso PEI, né, Programa de Escola Integral. São 2 programas, um de 7 horas e um de 9 horas dentro da escola. Você não acha que esse é um dos caminhos para a gente fazer essa continuidade, essa formação de público, usar os atletas para fazer esses trabalhos nas escolas estaduais? Você não acha que é um caminho? Sem dúvida, Pedro. Ainda mais porque hoje não existe um mecanismo de contratação de atleta, né? Você não tem um mecanismo voltado para isso. Então, teria que ser alguma coisa combinada, né, para poder dar continuidade. E lógico que na escola. Por quê? Porque é um ambiente que já se inspira confiança, um ambiente que as crianças já estão. Seria quase um projeto segundo tempo, vamos dizer? Sim. Uma coisa contínua. E pegando exemplo, Pedro, de um projeto que eu apresentei há muito tempo, dividir o município de acordo por modalidades. Isso não é errado. Existem 2 formas. Você pode fazer uma seleção, né? Apresentar um projeto não é qualificação, mas de seleção das crianças para ver qual tipo de aptidão a criança tem, né? Porque isso também é legal, viu, Pedro? Isso é feito em Cuba. Se você pega e aplica um protocolo e vê, essa criança tem biotipo para judô, essa tem para taekwondo, essa tem para basquete. A criança, ela fala, nossa, eu nasci para isso, né? Você consegue dar continuidade, né? Então você pode fazer um trabalho global nas escolas, né? E dali você segmentar para as entidades poder desenvolver o projeto, né, que era o intuito que era ser feito anteriormente, né? Legal, cara. Eu não tinha pensado nisso, porque daí você deixa o moleque
nossa, vou ser atleta, Motivação, né, Pedro? o professor falou que eu tenho jeito, eu tenho corpo, é verdade, cara, olha que Pedro, ideia bacana. quando eu fui para a Coreia, né, eu fui o primeiro medalhista no Universiade do Brasil. Ah, E antes de eu embarcar, o meu treinador me levou para dar uma volta de carro e ele falou assim para mim: tá preparado? E eu falei: não, treinei, né, mestre? Estou pronto. Ele: não, tá preparado para o sucesso? Você já sabe o que você vai falar quando voltar? Porque você não volta sem medalha, não, rapaz. Você nasceu para isso e você não vai voltar sem medalha, não. Pedro, eu já fui para lá, sim, eu vou ganhar medalha. Só que eu também sabia assim: vai ter um coreano, né? E foi onde eu barrei, que foi no coreano, né? Na luta com o coreano, foi onde eu perdi e não segui para a final. E eu acabei ficando com a medalha de bronze, perdi para o coreano que foi campeão. Então, ao mesmo tempo que o meu treinador também me motivou, eu tenho dois exemplos do poder da mente, né? Um do meu treinador que disse que eu não voltava sem a medalha, e a outra que eu sabia que eu ia ter um coreano para poder lutar lá, que ia ser tenso, né? Então, eu cruzei com as duas realidades lá, né? e já foi preparado, né? Já sabia que o negócio ia pegar. Você entendeu? Eu já sabia que eu ia medalhar. Sim. Por quê? Se meu treinador falou, cara, se ele, né, eu confio nele e ele confiou em mim, nada mais me importava. Né? Chegou lá, eu já sabia que eu estava lá, eu só fui buscar medalha. Já estava na minha cabeça. Pode ser até um pouco de arrogância, Pedro, sabe? Mas na minha cabeça, isso é a loucura do esporte. Você ganha tanta confiança que as coisas incríveis você alcança porque você acredita, né? Sim. Se eu não tivesse acreditado, imagina, eu nunca tinha ido para uma viagem internacional. Eu era o mais novo da delegação, né, em experiência. E eu fui o primeiro a medalhar. Por quê? Porque na minha mente eu já era medalhista, eu só fui buscar medalha, né? É quase uma arrogância com prepotência, mas ao mesmo tempo eu fui preparado para isso. Eu treinava 3 vezes por dia. Né? Eu acordava às 5 horas da manhã para treinar. Eu dormia numa maca de massagem, na academia do meu treinador. Né? Ele fez eu dormir na academia dele. Né? Então, tipo, nada pode ser pior do que eu já passei. Nenhum tipo de dor, nenhum tipo de estresse vai ser pior do estresse que eu já passei. Então, eu realmente acreditei. Né? Existe a preparação, né, física, mas a mental também acima de tudo, né, Pedro? Com certeza. E você já está fazendo escola, né? A pequena está aí, já treinando. 4 aninhos? Principalmente a disciplina, né, Pedro? Porque as crianças é tenso, né? É muito tenso. Eu imagino. E assim, né, cara, quando a gente vê as nossas crias, né, dando sequência, né, trabalhando, independente se vai seguir a mesma carreira, se vai seguir a mesma história, é outra conversa. Mas dá um orgulho fora do comum, né, Fred? É gostoso, né, Pedro? E ela chega em casa, ela fala: olha, pai, meu chute, olha meu chute, né? E você vê, né? Ela fica toda orgulhosa, né? E eu acho que esse é o mais importante, Pedro. Né? O esporte, a história do alto rendimento é só um contexto. Né? O mais importante é aquilo que você aprende com o esporte. Né? É isso que eu quero para minha filha. Eu quero que ela aprenda a superar, aprenda a cair, levantar, como o judô ensina, né? E saber que ela é capaz, que problemas a gente vai ter sempre, né? O que não pode é desistir. Isso é que o esporte ensina. Com certeza. E ela tem pouco professor em casa, né? Tem 2, né? Que hoje, inclusive... Por conta de um, tem 2. Hoje é o dia olímpico, né? Eu queria mandar um beijo para minha esposa. Foi para a Olimpíada em Pequim, também uma história de superação incrível, né? Ela lutou com o ligamento do joelho rompido e perdeu a medalha na morte súbita, né? Que é o gol de ouro, né? E realmente ali foi um estresse muito grande para ela, porque não é fácil, né? Você imagina, você faz toda uma preparação, rompe o ligamento do joelho, né? E chega lá, perde na morte súbita ainda, né? Apesar de que, você vê, Pedro, depois passou 3 anos, ela voltou a competir e foi campeã dos Jogos Mundiais Militares, né? Eu tenho muito orgulho da minha esposa também, eu não tenho vergonha de dizer não. Mas não tem porquê. E eu lembro, eu nem conhecia ela, hein, cara.
a gente acompanhou pela televisão, né? Que foi a Débora, todo mundo falou, todos os canais passou a conquista e tal, né, depois o esforço dela, que ela falou depois, me fala a memória, falou depois da competição, né? Uhum. Que ela estava machucada, enfim. E aí eu tive o prazer de conhecer ela aqui. Quando eu vi ela aqui em Pira, velho, eu vou falar agora, como que eu posso dizer? Vou fazer uma confidência aqui, cara. Eu nem sou do Taekwondo, eu não tinha nenhuma ligação com o Taekwondo. A maior ligação que eu tinha com o Taekwondo era com a televisão, de ver pela televisão. Né? E de vez em quando a gente se encontrava ali nos eventos, eu e você. Mas, cara, o dia que eu vi ela na frente, assim, falei, nossa, cara, eu tô com uma atleta de ponta na minha frente, velho. E a mesma coisa quando eu encontrei a Natália, a esposa do Diego. Falei, cara, isso aqui pra mim, que gosta do esporte, independente se eu pratico ou não, é assim, olha, vai até arrepio de falar, velho. Então eu fico imaginando um moleque, a hora que vê uma menina, a hora que vai pra treinar na academia, ela tá com a Débora, porra, ela é medalhista, é campeã. Então, cara, o esporte... E Pedro? E aí eu viajo no tempo que eu tinha as oficinas de basquete com a Paula e com a Branca na escola. Exato. Entendeu? Exato. É. Pedro, quando meus atletas ganhavam os Jogos Abertos, eles medalhavam, era compromisso visitar os núcleos para mostrar a medalha para as crianças. Compromisso. Por quê? Porque a medalha, ela tem que ter um valor social, né? E a criança poder olhar assim, cara, ele é de carne e osso, ele é igual eu, nossa. Primeiro, é aquilo que você falou, e depois fala, puta, eu acho que eu consigo, ele é igual eu, né? É só eu me dedicar, né? E o depoimento, né, de como é a preparação, tudo, eu acho fundamental. Por isso que o esporte ele não pode ser feito em somente como é que eu vou dizer, em um segmento, né? Lógico, a gente tem que viver de acordo com a nossa realidade, mas o campeão, Pedro, é o campeão. É sempre um campeão. Não importa se ele é campeão dos Jogos Regionais ou se ele é campeão mundial. Ele é campeão e ele é exemplo. Ele é campeão. Né? Ele é um exemplo. A gente só tem que ver onde que a gente vai jogar, né? Exatamente. Então transmita aí para a Débora, ela deve estar assistindo, fala para ela, Débora, sou seu fã sem você saber. Frederico, infelizmente nosso tempo está esgotado. Deu nosso horário, queria, cara, agradecer muito esse papo nosso de esporte. Falei pra galera que você é um pescador meio contador de história, mas é um pescador também, falando em esporte, defensor da pesca esportiva. Muito, mas muito obrigado mesmo, um parceiraço que a vida pública me trouxe, é o Fred e a família dele. Suas considerações finais, meu amigo, fique à vontade. Pedro, primeiro eu quero agradecer a você, que é uma pessoa que sempre olhou para o taekwondo, e não só o taekwondo, para as artes marciais, com um olhar diferente, um olhar realmente de formação. Agradeço, primeiro, por pedir e ajudar a aprovar a Semana Municipal do Taekwondo, que é um diferencial a nível nacional, que é através dele que a gente consegue enraizar o taekwondo não só esportivo, mas cultural no município. Tá? Quero te agradecer muito. Quero agradecer também assim, a toda a equipe que está conosco, porque realmente eu só represento eles, eu não sou ninguém, né? Os campeões de verdade são eles, eu só represento eles. E também mandar um abraço, Pedro, que não deu nem tempo de falar para o nosso colega da pesca, sabe? Que a gente está numa luta, que você também está à frente, eu agradeço muito, né? O Marcelo Rufino, o Elinho, lá o pessoal que está, o Jean, que está sempre aí na luta aí com a gente para tentar regulamentar a pesca. E nós vamos regulamentar a pesca. Como é que a gente falou na reunião? A pesca esportiva e não predatória. Exato, esportiva. Pesca e solte sempre. Pesca e solte sempre. Fredão, um abraço. Pessoal que está nos assistindo aí, muito obrigado por participar, por mandar as mensagens aí. Fred, você bateu o recorde aí de participação, aí deu quase 40 pessoas participando aí com a gente ao vivo ainda que eu vi, que eu consegui ver aí, depois eu vejo no geral. Legal. Obrigado a todos. Quarta-feira que vem tem mais live especial aqui no @PedroKawaiOficial. Fred Mitoca, um grande abraço, meu amigo. Tudo de bom, obrigado. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau, valeu.